Há um objeto guardado a 7 chaves, em uma capela fortificada, no coração de uma catedral medieval. Não está escondido em um labirinto ou em uma caverna perdida. Está ali, à vista de todos. É uma taça de ágata. Desgastada pelo tempo, ela tem uma história que desafia tudo o que você acreditava. Este vídeo é uma jornada, uma caçada pela verdade. Nós vamos atravessar 10 locais sagrados, 10 pontos no mapa da história, cada um uma peça de um quebra-cabeça milenar. Cada um capítulo de uma busca que moldou impérios, inspirou reis e fez sangrar mártires. E isso nos leva à pergunta que ecoa há 2000 anos. A pergunta que une o crente, o cético e o curioso. O que lemos realmente aconteceu? Os lugares, as pessoas, os objetos existiram, ou são apenas lendas? Fique comigo até o fim, porque o que vou te mostrar não é uma resposta, é uma escolha. Jerusalém, o epicentro, o solo onde cada pedra deveria carregar o peso da história. Por séculos, historiadores apontaram para os muros de Jerusalém e disseram claramente: é um mito, um conto de pastores, nada mais. Que um reino unificado sob Davi e Salomão nunca existiu. Que a cidade de Davi era uma vila insignificante, uma invenção teológica. Até 205. Em uma trincheira poeirenta, a arqueóloga Eilat Mazar escavava centímetro por centímetro. A pá atingiu algo maciço. Pedras enormes, ciclópicas, um muro de contenção de 30 metros, uma torre que dominava o vale. Mas aqui começa o conflito. A datação por cerâmica, Idade do Ferro ia, século XVII, corresponderia a Salomão, mas nem todos concordam. Alguns arqueólogos, como Israel Finkelstein, argumentam que essas estruturas são mais tardias, que Salomão pode ter sido apenas um chefe local, não um grande rei. O achado comprova Salomão, ou apenas mostra que alguém construiu monumentos ali. Porém, há mais. Um selo de argila encontrado na base do muro pertence a Yahu, filho do rei. Um nome terminado em Yah, a forma de vinagem ou um objeto importado. Os debates continuam. A pergunta que fica: Jerusalém não era lenda, era uma capital. Mas e se o resto foi apenas amplificado? Jerusalém, no Monte Sião. Por séculos, estudiosos descartaram o cenáculo como lenda piedosa, uma sala mítica, nenhum fundamento físico. Até 2006, sob camadas de entulho, o arqueólogo Amit Ray encontrou os alicerces de uma vila do século I, uma mansão de elite com mikvá, banho ritual e afrescos. Cerâmica herodiana, tudo parecia encaixar. Mas a comunidade acadêmica questionou. Essa casa prova que havia elite em Jerusalém. Prova que uma refeição solene aconteceu ali. Não necessariamente. Milhões de casas assim existiram no Império Romano. Uma moeda de Valério Grato, 18 DC, encontrada no piso, circulava em centenas de locais. O que Rein descobriu era compatível com a história bíblica, mas compatível não é idêntico. A verdade incômoda, a arqueologia pode confirmar um contexto, nunca um evento específico. Roma, o arquivo do Estado. Por séculos, os céticos apontaram: não há prova de Pilatos fora dos evangelhos. Até 1961, em Cesareia Marítima, uma inscrição em pedra: Pontivis Pilatus Ferefectis Arvis Bardiae, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Período entre 26 e 36 DC. Parecia uma vitória para os crentes. Mas estudiosos céticos como John Dominic Crossan fizeram uma observação incômoda. A pedra prova que Pilatos existiu. Não prova que condenou Jesus. Não prova que lavou as mãos. Prova apenas que era um administrador romano. E provavelmente um brutal. Há mais um detalhe. Análises recentes encontraram traços de tinta vermelha nos cortes das letras. Pilatos mandou pintar seu nome de vermelho para que brilhasse. A arrogância do poder, preservada em um detalhe de cor. Mas arrogância não é evidência de culpa. Roma Antiga. Os subterrâneos do Coliseu. Por gerações, historiadores minimizaram as perseguições aos cristãos. Alguns ainda argumentam que foram exageradas, que a Igreja inventou o mártir para forjar identidade. Até 2017, durante uma restauração, um símbolo foi encontrado riscado nas paredes. O istis, peixe. Ao lado em carvão, Christianus ad leones,
Datação por termoluminescência, anos 60 DC. Parecia definitivo. Mas arqueólogos questionaram quantos grafite foram feitos por quem. O istes, como símbolo cristão, é realmente do século I, ou é posterior. A análise espectrográfica do carvão mostrou óleo de oliva e resina, componentes das tochas dos jogos. Alguém apagou uma tocha para escrever a sentença. Mas quem? Um mártir deixando seu próprio epitáfio? Um soldado zombando? Um espectador documentando? A pergunta permanece. Os arquivos do censo, nas profundezas do Fórum Romano. Por séculos, acadêmicos disseram: Roma nunca censos dessa forma. Até 1999. Um documento em folhas de bronze finíssimas foi encontrado em uma câmara selada. Comentários censos. Um relatório de recenseamento da Síria, datado de 6 DC, assinado por Quirinius, em latim cursivo. Omnium capitum. De todas as pessoas. A correspondência com Lucas parecia perfeita. Lucas 2 ou 1:3. César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império. Mas aqui está o problema, que ninguém fala. Lucas diz que o censo aconteceu quando Quirínio era governador da Síria. Historicamente, Quirínio governou a Síria de 6-7 DC. Mas Jesus nasceu aproximadamente 4-6 AB. Segundo a maioria dos estudiosos, existe uma defasagem de 10 anos. Como José e Maria foram para Belém por causa de um censo que aconteceu uma década depois. Alguns argumentam que houve 2 censos, outros, que Lucas cometeu um erro histórico. A pedra não resolve essa discrepância. Toledo, o Tesouro Real de Guararrasa. Até 1888, uma tempestade exposição uma coleta de coroas votivas de ouro do século VII. A coroa de Recesvinto, 283 quilos de ouro, com letras penduradas, Reces Vintius, Rex Offeret. A tradição medieval sugeria que os visígodos custodiavam relíquias de Salomão. A análise metalúrgica fez uma descoberta dramática: inclusões de ouro com assinatura isotópica única, correspondente às minas de Ofir, citadas na Bíblia como fonte do ouro do templo. Parecia uma confirmação épica da Bíblia. Até que historiadores fizeram uma pergunta incômoda: de onde exatamente vieram as minas de Ofir? O texto bíblico não diz. Ninguém sabe ao certo qual mina era Ofir. A assinatura isotópica do ouro em Guarazar pode corresponder a várias regiões do Oriente Médio e África. A matemática química não é tão determinística quanto parece. E há mais. Nem todos os historiadores concordam que os visígodos tiveram acesso a relíquias judaicas. Alguns argumentam que as coroas foram inspirações bizantinas. Nada mais. Os Pirineus, os Critóriums das montanhas, até 204. Um deslizamento de terra expôs uma câmara abobadada, intocada. Dentro, 7 códices, em pergaminho do século IX. Um deles, o Liber Generações, traçava genealogias desde Adão até reis medievais. Parecia ser a prova de uma linhagem sagrada preservada. Paleógrafos como a doutora Elodie Lebivik confirmaram a datação por tinta ferrogálica. Mas críticos fizeram uma observação: genealogias medievais são comuns. Monges copiavam, recopiavam, conectavam pessoas fictícias a pessoas reais. O Liber Generationis é um documento histórico interessante, sim. Mas prova de uma linhagem divina, não necessariamente. Havia também uma rede de outros esconderijos com coordenadas em latim. Alguns arqueólogos questionam: essas coordenadas foram realmente mapeadas? Ou é uma interpretação moderna? Na fronteira entre Espanha e França, nos Pirineus. Até 2012, um terremoto revelou uma câmara artificial, 147 placas de ardósia em latim visigótico. Data: 703 D, o ano exato da invasão muçulmana da Península Ibérica. As tabelas listavam nomes, linhagens, alianças de sangue. Um registro de emergência. A descoberta pareceu extraordinária. Mas historiadores levantaram questões. As placas estavam realmente em latim visigótico ou em uma variação dialetal desconhecida? O Dr. Mark Terris analisou os caracteres. Mas quantos especialistas em latim visigótico existem no mundo? Alguns apenas. A datação por luminescência opticamente estimulada apontou para 732 DC. Mas esse método tem uma margem de erro de pós 50 anos. Portanto, poderia ser 663 APC ou 74 DC. E há mais um detalhe curioso.
As placas foram tratadas com cera de abelha e resina de terebintina, uma fórmula perdida de preservação, mas essa fórmula está descrita em textos romanos. Não é tão perdida assim. Zaragoza, o Palácio de Aljaferia. Até 2017, durante uma reforma, foi encontrada uma câmara oculta atrás de uma parede de gesso. Dentro, um cilindro de cobre com 7 rolos de pergaminho. A genealogia Regia Aragonum traçava uma linha direta dos reis de Judá até Ramiro I de Aragão. Datação por radiocarbono 137-1500. Parecia ser a prova final de que uma linchagem divina foi preservado através dos séculos. Mas historiadores céticos fizeram a pergunta óbvia: por que alguém criaria um documento que conecta reis de Judá a reis medievais espanhóis? Se a conexão fosse real, se a linhagem era legítima, ela seria conhecida, proclamada, usada politicamente. O fato de estar escondida sugere que era uma falsificação intencional. Talvez os reis de Aragão quisessem legitimidade divina e inventaram documentos para obtê-la. Além disso, a análise metalúrgica do cilindro encontrou uma liga incomum: 2% de prata, 0,5% de ouro. Isso impede a formação de verde-gris, corrosão. Mas essa técnica era conhecida desde os romanos. Nada de misterioso. Apenas bom trabalho de metalurgia. No coração de Valência, erguendo-se sobre o leito seco do rio Túria. Até 2020, durante o fechamento da pandemia, restauradores escaneando a umidade encontraram uma assinatura densa atrás do painel de mármore barroco do altar-mor. Dentro, uma arca de cedro carbonizada. Dentro da arca, sobre veludo carmesim, uma coroa de espinhos. Zizipus spina Christi, a mesma espécie que cresce na Palestina. Datação por carbono 14 da madeira e análise do pólen. 1728 DC. O período exato da conquista cristã de Valência por Jaime I. Um pergaminho acompanhava. Riques Testamento Regni. Sanguis et Spenae. Aqui está o testamento do reino. Sangue e espinhos. Parecia ser a evidência final, a própria coroa de Jesus, preservada como herança de poder real. Mas aqui, aonde a história quebra. A análise microscópica dos espinhos encontrou vestígios minúsculos de mirra e aloés, os mesmos agentes de preservação descritos no Evangelho de João para um sepultamento real. Exceto, esses agentes eram usados em sepultamentos de elite em toda a região mediterrânea. Judeus, gregos, romanos, todos embalsamavam seus mortos. Uma coroa de espinhos preservada com mirra e aloés prova que alguém importante foi sepultado com honra. Prova que esse alguém foi Jesus? Não, porque aqui está o problema que ninguém quer dizer em voz alta. Se Jesus morreu na cruz de forma humilhante, como sua coroa de espinhos, um instrumento de tortura e escárnio, acabou sendo preservada como relíquia real. Os romanos não guardavam itens de execução. E se foi guardada secretamente? Por quem? Por quanto tempo? E como ninguém sabia? 10 locais. Uma única corrente. Das cavernas de Jerusalém aos mosteiros dos Pirineus. Do arquivo real escondido nas paredes de um palácio à coroa, na Catedral de Valência. Cada descoberta, um elo. Cada elo, uma possibilidade, mas não uma certeza. Você assistiu a 10 investigações. Viu pedras que parecem confirmar histórias. Viu documentos que parecem conectar linhagens. Viu relíquias que parecem prover um elo físico com o divino. Agora deixe-me fazer uma pergunta diferente. Se toda essa evidência existe, se está documentada, datada, analisada, por que ainda discutimos? Por que historiadores céticos conseguem, a cada descoberta, encontrar uma lacuna lógica? Por quê? Mesmo com as pedras falando, ainda há silêncio, porque a maior revelação não é o que encontraram. Pessoas importantes, reis, padres, arquivos de Estado, gastaram séculos e recursos para preservar uma narrativa de linhagem divina. Elas não estavam escondendo um tesouro. Estavam escondendo uma verdade que consideravam tão poderosa que precisava estar protegida. A verdade não é que o grau existe. A verdade é que alguém acreditava que ele era tão importante que valia a pena enterrar. Agora, a pergunta que fica é sua. Se as pessoas que tinham acesso a esses documentos, que poderiam ter proclamado essa linhagem aos 4 ventos, escolheram esconder, o que elas sabiam que você não sabe e por que você nunca vai saber?